Bem, meus irmãos, na semana passada, muitos de vocês ficaram assustados quando eu disse que era o fim do Evangelho de João. Lembro-me de ver algumas páginas sendo viradas, umas testas franzidas, um olhando para o outro, conversando, e no final do culto, muitos me procuraram. Porque eu disse que o Evangelho de João estava no fim, era o último sermão do evangelista João. E eu disse isso porque lá no versículo 30 e 31, essa é a impressão que nós temos. Porque João, ele faz um resumo de tudo aquilo que ele se propôs a ensinar a nós. Ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Ou seja, eu registrei alguns sinais miraculosos, a saber 7. Muitos outros sinais foram feitos, mas esses sinais foram escritos para um propósito triplo. Qual era o propósito de João? Provar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e gerar vida àqueles que acatassem essa verdade. Então, o que tudo indica ali é o final do Evangelho de João mesmo. É o que parece. E de fato, João, ele encerrou o seu propósito triplo ali, mas ele abriu agora um parênteses, como um apêndice de um livro. Sabe quando você está lendo um livro sobre um determinado assunto e quando você acaba, lá no final tem um apêndice que vai tratar de algum outro assunto? Um acréscimo semelhante ao que eu fiz na apostila que vocês receberam da EBD. Tem um apêndice lá no final. Então João acrescenta um apêndice após terminar o seu livro. Ou melhor dizendo, após terminar o seu propósito principal, que é provar a divindade de Jesus, provar a messianidade de Jesus e gerar vida eterna para aqueles que entendem que Jesus é o Santo Filho de Deus. Então, o capítulo 21 nada mais é do que um apêndice. João então parou para escrever algo que ficou pendente. E na semana passada eu até comparei com aqueles filmes que a gente assiste e começa a subir os letreiros e a gente está lá acompanhando o letreiro, de repente, pam, aparece uma cena e essa cena vai elucidar algo que ficou pendente no filme. É isso que vai acontecer aqui no Evangelho de João. João então encerra o seu livro e agora as letras estão subindo e de repente João aparece contando uma história diferente, com um propósito diferente. Mas qual era o propósito de João então? Ao escrever, ao relatar essa famosa pesca milagrosa. O que é que estava em jogo? O que está nesse apêndice descrito por João? Quando você olha para a história que eu acabei de ler para vocês, geralmente nós vamos pensar que o alvo da história é Jesus, é se revelar aos seus discípulos, mas isso tudo não faz sentido, porque ele já se revelou, essa é a terceira vez que ele aparece aos seus discípulos. Havia um propósito específico para Jesus se revelar assim. E o propósito é a restauração de Pedro. Geralmente nós pensamos que a restauração de Pedro começa no versículo 15, que é o versículo depois desse texto que eu acabei de ler para vocês. Onde o Senhor pergunta para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Ali é a restauração de Pedro. Mas na verdade, o último capítulo é sobre Pedro. É sobre sua restauração e ela começou aqui com essa pesca maravilhosa. Como nós bem sabemos, o apóstolo Pedro, aquele homem impulsivo, ele disse ao Senhor, na noite em que o Senhor foi traído, que ele daria a sua vida pelo Senhor, e acabou negando o Senhor 3 vezes. 3 vezes. E quando eu contei para você essa história da negação de Pedro, um trecho que me chamou a atenção é aquele momento onde, na terceira vez que Pedro nega Jesus, Jesus está lá no pátio do sumo sacerdote, o galo canta, o Senhor Jesus olha para Pedro, e o texto diz que Pedro sai dali do pátio e vai chorar amargamente. Assim foi o último contato de Jesus com Pedro antes da sua morte. Pedro terminou negando o seu Senhor, de maneira vergonhosa, na presença de pessoas comuns. Então, tristeza, culpa, decepção consigo mesmo, tudo isso estava no coração de Pedro naquela quinta-feira da paixão. Foi uma quinta-feira triste, sombria, e aí chega na sexta-feira, as coisas só pioram, porque Jesus morre naquela cruz de forma vergonhosa. Tudo dando errado para Pedro. E o sábado foi aquele sábado de dor, de luto, de frustração, porque ele acreditava que Jesus era o rei que ia vencer sobre Roma, agora está morto.
O coração de Pedro estava moído e a consciência dele perturbada também. Até que, no fim da tarde de domingo, após o Senhor de manhã ter aparecido para as mulheres lá no sepulcro, para os 2 discípulos no caminho de Emaús, no finalzinho da tarde de domingo, o Senhor aparece aos discípulos e começa a tratar já do coração de Pedro. Evidentemente que quando Pedro viu Jesus, a alegria renasceu, ela brilhou em seu coração. Mas Pedro ainda precisava tirar a limpo aquilo que ocorreu naquela trágica quinta-feira. Ficou algo pendente ainda. Ele precisava ser restaurado. Certamente, quando Pedro viu Jesus, e se você estivesse ali, era isso que brotaria em sua mente. Certamente muitas dúvidas surgiram na mente de Pedro. Que o Senhor falará comigo? Como o Senhor vai me tratar? Será que posso ainda ser considerado um discípulo de Jesus? Será que o Senhor vai me repreender na frente de todo mundo por minha covardia? Ou será que o Senhor ainda me ama? E nesse último capítulo, João registra a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos. E ele faz um milagre. Mais um milagre. Note que esse milagre não está listado dentro daqueles milagres relacionados atrás desse texto aqui, do capítulo 1 até o capítulo 20. Esse é um milagre à parte, que tem um propósito distinto daqueles outros milagres registrados por João. Esse milagre está aqui para a restauração de Pedro. Esse milagre não tem necessariamente o objetivo de provar a divindade e a messianidade de Jesus, porque não precisa provar, ele está ressuscitado na frente deles. O Cristo ressurreto, eles estão vendo, agora eles sabem que ele é Deus. Tem certeza, tem convicção. Então, esse sinal miraculoso não tem o objetivo de provar a divindade, até porque esses discípulos conviveram com o Senhor Jesus por 3 anos, viram muitos e muitos milagres que nem estão registrados nesse livro, nem nos evangelhos. Inclusive, no final, último versículo de João, nós lemos assim, comentário de João, hein? Jesus fez também muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Discursos, milagres. E aí João diz assim, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João, de forma hiperbólica, está mostrando para os seus leitores que, olha, não é só isso aqui a história de Jesus, não. Há muitas coisas que Jesus fez que nós nem registramos. Nem eu, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, não registramos. Porque senão não haveria espaço para tudo isso. Se o objetivo de João nesse capítulo é diferente do registrado no capítulo, nos versículos 30 e 31, até o capítulo 20, qual é então o objetivo de João? E eu repito, a restauração de Pedro. A restauração de Pedro. Como eu disse a vocês na introdução, por vezes nós pensamos que essa pesca milagrosa tem por finalidade revelar aos discípulos o poder de Deus. Revelar a divindade de Jesus, mas isso é desnecessário. O que está em voga aqui é a restauração de Pedro. Tudo que nós encontramos nesse capítulo faz parte da restauração de Pedro. Então, o último capítulo é o capítulo para Pedro. Até os irmãos brincaram que talvez a fama de Pedro estava muito boa. Aí João sentou depois e falou, vou dar uma moral para Pedro. Eu vou escrever a história de Pedro aqui, mostrar que houve arrependimento, porque nenhum evangelista contou o que aconteceu. E João é o último evangelista a escrever. Então, ele resolveu acrescentar essa história no seu evangelho, para que fique claro o que aconteceu com Pedro. Mas de que forma esse milagre restaura Pedro? Talvez essa é a dúvida que parou na sua mente. Milagre, estava pescando, não pescou nada. É um milagre normal ali para os dias de Jesus, né? Já fez tanta coisa maior do que isso. Como esse milagre restaura Pedro? Eu não sei se você sabe, mas esse texto, alvo da nossa meditação, é conhecido como a segunda pesca milagrosa. É a segunda pesca milagrosa. E talvez você pode se confundir com a pesca milagrosa lá de Lucas, capítulo 5. Mas essa pesca lá de Lucas, capítulo 5, é a primeira pesca milagrosa. E nessa primeira pesca milagrosa, o Senhor Jesus chamou Pedro para ser seu discípulo. João foi o único evangelista que registrou essa história. Mas ele também não registrou a primeira pesca milagrosa. Agora, note como os evangelhos, eles se complementam. Eles se complementam. Eu vou agora
recorrer a Lucas capítulo 5 com vocês. E eu peço a você então que abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos voltar lá para a primeira pesca milagrosa para entender o que aconteceu na segunda. Porque o Senhor Jesus está repetindo esse milagre. Nós vamos entender agora. O que nós encontramos lá no capítulo 5, versículo 1? Primeiro nós vamos perceber que Jesus está no início do seu ministério terreno. Ele está começando a chamar os seus primeiros discípulos. E aí o Senhor está num lugar abarrotado por uma multidão. E o Senhor precisa de espaço para se pronunciar, para ensinar aquele povo que estava atrás dele. Já era conhecido como um grande mestre. As pessoas seguiam Jesus por causa do seu sermão, por causa da sua mensagem nesse tempo. E aí então o Senhor Jesus usa o barco de um pescador que estava ali. E o nome desse pescador é Simão. Simão Pedro. Veja Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Genezaré também é conhecido como Mar da Galileia ou Tiberíades. É a mesma coisa. É um lago, na verdade, chamado de mar. E uma multidão o comprimia de todos os lados. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Então imagine a cena, Jesus ali, aquela muvuca em torno dele, e ele então viu à beira do lago 2 barcos. Esses barcos estavam ali encostados, isso era de manhãzinha. Eles estavam ali encostados, limpando as redes. O texto diz que eles estavam lavando as suas redes. Então o Senhor Jesus entra num dos barcos que pertencia a Simão. Eles já passaram a noite toda pescando, chegaram de manhãzinha. E o Senhor Jesus está ensinando, e eles estão ali cuidando da rede, ali limpando para a pesca da noite. E para descansar também. Então o Senhor entrou num dos barcos. E esse barco pertencia a ninguém menos do que Pedro, Simão Pedro. E pediu a Pedro o seguinte: afaste um pouquinho da praia. Vá um pouquinho para trás. Para que ele conseguisse alcançar a multidão com a sua voz. Então o Senhor senta no barco de Pedro e começa a ensinar o povo. A seguir, depois que o Senhor dá o seu discurso àquela multidão, o Senhor dá uma ordem a Pedro. Diz a Pedro para ir um pouco mais profundo ainda e lançar as redes. Veja o versículo 4 e 5 do capítulo 5 de Lucas. Tendo acabado de falar, de discursar, disse a Simão: vá para as águas mais fundas. E disse a todos os outros que estavam ali no barco junto: lancem as redes para a pesca. Essa é a ordem. Lembre-se, eles acabaram de voltar da pescaria noturna. Uma pesca que fracassou, não deu certo. São pescadores profissionais. Já estão preparando as redes para ir embora descansar para pescar na noite seguinte. Aí Simão Pedro então diz para Jesus assim: mestre. Era assim que ele conhecia Jesus, como mestre. Porque era isso que Jesus era nessa época aqui, conhecido como mestre. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Nós somos pescadores, mestre. Hoje o mar não está para peixe, não. Nós entendemos do negócio aqui. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Carpinteiro não entende nada de pesca. Mas Pedro, como já conhecia a fama de Jesus, já entendia que ele era um grande mestre, Pedro diz: então tá bom. Não tem peixe, já pescamos a noite toda, mas porque és tu que estás dizendo, então vamos lançar as redes. E a seguir o Senhor então realiza um milagre diante daqueles que se tornariam seus discípulos. Ou de alguns daqueles que se tornariam seus discípulos. Veja os versículos 6 e 7. Quando lançaram as redes, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Era muito peixe, começou a rasgar a rede toda. Então fizeram sinais para os companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. A noite anterior não pegaram nada. Agora, com uma ordem de Jesus, as redes são lançadas e o barco até começa a afundar. 2 barcos começam a afundar pela quantidade de peixes. Aqui está o milagre. Mas todo milagre tinha uma reação. E esse milagre levou Pedro a ter uma reação. E eu peço que você preste muita atenção na reação de Pedro aqui. Para nos ajudar a entender lá na história lá de João capítulo 21. Veja como Pedro reagiu a esse sinal miraculoso.
versículo 8, 10a. Quando Simão Pedro viu isso é o quê? Isso, o milagre que aconteceu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, aqui ele vai ecoar as palavras do profeta Isaías, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Essa foi a reação de Pedro ao agora reconhecer que Jesus não é apenas um mestre, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus que está na sua frente. Então ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem digno de estar na tua presença, eu sou um pecador. E nós chegamos no versículo 9 e 10. Os companheiros de Pedro ali do barco ficaram perplexos. O texto diz, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, que estava lá também, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. A seguir, após essa reação de Pedro, o Senhor vai chamar Pedro para ser um de seus discípulos. Veja o versículo 10b e 11. Jesus disse a Simão, não tenha medo. Primeira coisa, Simão estava com medo de Jesus, por reconhecer a sua divindade. Evidentemente, por reconhecer a sua pecaminosidade também, ele está diante de um Deus santo, ele é pecador. Mas o Senhor diz assim a ele, não precisa ter medo. De agora em diante, você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Veja o que aconteceu. O Senhor Jesus diz a Pedro que a partir daquele momento ele não mais deveria pescar. Ele não era mais pescador. Não é mais seu ofício, não é a sua profissão mais. Qual é a profissão de Pedro agora? Ele é um discípulo de Jesus e alguém que vai ser um pescador de homens. Ele deve abandonar isso, inclusive é o que eles fizeram, abandonaram os barcos na praia, deixaram tudo e foram seguir Jesus. Foi assim então que Pedro se tornou um discípulo de Jesus. Ele presenciou um grande milagre, seguido de um chamado para deixar a pesca e se tornar um pescador de homens. Sabe aquele filme que você está assistindo de repente muda a cena 3 anos depois? Nós temos aqui o primeiro milagre presenciado por Pedro. E agora, 3 anos depois, nós chegamos no texto que está diante de nós e notamos que Pedro havia retornado para o ramo da pesca. Voltou à sua vida normal. E aí você pergunta, mas ele não tinha abandonado a pesca para seguir Jesus 3 anos atrás? Tinha. Não era para ele ser um pescador de homens, seguir o seu ministério pregando o evangelho? Era. O que houve? Bom, ele estava frustrado, estava decepcionado. Ele viu Jesus morrer. Então ele e os demais voltaram para suas atividades, porque afinal acabou a nossa esperança messiânica, nós depositamos a nossa fé nele, mas ele fracassou, não era quem nós pensávamos que ele era e morreu na cruz de forma vergonhosa. E a gente vai fazer o que agora? Quando ele estava vivo aqui, ele mandava a gente lançar a rede, pegava peixe para comer, multiplicava pães. Então estava tranquilo, não precisava pescar. Mas agora não tem mais Jesus, a gente vai voltar para a pesca. Então a frustração causada pela morte do Senhor fez com que Pedro e os demais voltassem para as suas antigas profissões, para a sua rotina. E agora o Senhor vai mostrar para Pedro que aquilo que o Senhor disse a ele quase 3 anos antes, ainda é válido. O Senhor está usando o mesmo milagre para lembrar Pedro de onde ele saiu. E onde ele não deveria ter voltado. Ele saiu da pesca e não deveria ter voltado para a pesca. Porque aquilo que foi dito a Pedro ainda é verdade. Ainda é válido. Como eu disse a vocês, nessa história o Senhor inicia a restauração de Pedro. E ele faz isso repetindo o mesmo milagre ocorrido no chamamento de Pedro para ser um dos seus discípulos. Exatamente o mesmo milagre. Nós vamos perceber que existem semelhanças nos 2 milagres. E agora eu vou entrar em João capítulo 21. Então, volta lá para João. A gente já viu o milagre da primeira pesca, agora vamos para o milagre da segunda pesca. Jesus aparece mais uma vez aos discípulos. Vai lembrar que João vai nos dizer que essa é a 3ª vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Você deve se lembrar que ele apareceu lá no domingo à tarde para os discípulos, Tomé não estava. Um domingo depois ele apareceu novamente aos discípulos com Tomé presente.
E agora, mais uma vez, Jesus está aparecendo aos seus discípulos. Essa é a terceira vez. O texto diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, mar da Galileia. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Então Jesus vai aparecer novamente, e esses são 7 discípulos que estão aqui juntos nesse momento da história. Depois de tudo que aconteceu nos últimos dias, então o Senhor resolve aparecer novamente, só que dessa vez a 7 discípulos que eram pescadores. Pedro, então, nesse momento da história, decide entrar no seu barco para pescar. E os seus companheiros o seguem. Pedro disse então a eles: vou pescar. E eles então disseram a Pedro: nós vamos com você, nós vamos pescar também. E foram eles, entraram no barco naquela noite, passaram a noite toda pescando, e também não pegaram nada, assim como na primeira pesca. 7 discípulos então estão voltando da pesca, porque já está começando a amanhecer, estão cansados, e o texto nos diz que enquanto ainda está escuro, aquela neblina subindo, os discípulos retornando, fracassados, não deu certo nada naquela noite, não pegaram um peixinho sequer. Enquanto isso, o Senhor estava onde? Na praia. O Senhor estava preparando um café da manhã para eles. Veja o verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Estava amanhecendo e os discípulos... Jesus estava na praia e o texto diz que os discípulos não o reconheceram. Muito provavelmente, até por conta da época do ano lá, muito provavelmente esse não reconhecimento não é porque eles não conseguiam perceber quem era Jesus. Porque já é a terceira vez que Jesus aparece para eles. Eles já tinham visto Jesus 2 vezes ressurreto. Nós vimos que a primeira vez eles não reconheceram Jesus. Tá, mas a segunda não tem nenhum relato do não reconhecimento de Jesus. Provavelmente é por conta da distância, da neblina que estava subindo, e ele não conseguia ver quem era. Estava ali em pé, ou sentado ali assando peixe e com os pães. Como eles não reconheceram o Senhor resolve falar com eles. Veja o que o Senhor disse. À distância, o Senhor disse: filhos, vocês têm algo para comer? Vocês têm comida aí? Tem peixe aí para a gente comer? A brasa está acesa, falta os peixes. E a resposta é: não vai ser dessa vez. Pegamos nada. E o texto mostra que eles ainda não perceberam que era Jesus. Eles estavam a cerca de 90 metros da praia, com neblina, a distância, o tipo de roupa que as pessoas usavam naquela época. Então, não perceberam ainda que era Jesus. Até que o Senhor deu uma ordem. E essa ordem é acompanhada de um milagre. No versículo 6, o Senhor diz assim: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Vocês não pegaram nada? Seus problemas acabaram. Lança a rede aí do lado direito do barco e aí vocês vão encontrar os peixes. E aí o texto diz que eles lançaram e não tinham forças para recolher a rede por causa da quantidade de peixe. Veja a semelhança desse milagre com o milagre da primeira pesca. E é impressionante esse milagre, por mais que pareça ser simples. Mas note o que o Senhor Jesus fez com o seu poder. Durante a madrugada toda, ele deu ordem aos peixes para não se aproximar do barco deles. Um peixe chegou ali. Todos obedientes. Agora de manhã, o Senhor Jesus dá ordem para todos os peixes ficarem em volta do barco deles. Lá do lado direito. Jogaram, estavam lá os peixinhos todos obedientes. Como consequência da obediência desses peixes, os peixes eram obedientes. A rede ficou cheia, abarrotada de peixes, e eles não tinham nem força para recolher aquilo. Mas quando isso aconteceu, agora note a percepção de João. Quando isso aconteceu, o evangelista João chegou à conclusão: só há um homem que tem tal poder para fazer isso. Lembre-se que João estava lá na primeira pesca. Você deve se lembrar disso. Ele já viu isso acontecer antes. E ele nunca mais viu isso na vida dele. Porque só há um homem que tem poder para fazer isso. É Jesus Cristo, o Filho Santo de Deus.
Então ele contou isso para Pedro. Veja, o discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: é o Senhor. Pedro, é o Senhor, Pedro. Você não percebeu? É o Senhor. Aí Pedro então caiu a ficha dele. Ouvindo dizer isso, ele vestiu a capa, eles usavam uma capa pesada naquela época, eles tiravam, lógico, para facilitar a pesca. Ele colocou a capa e se lançou no mar, ou lago. Pulou, se lançou ao mar. Esse é o Pedrão, a gente já conhece muito bem. E aqui mais uma vez fica nítido para nós a diferença entre João e Pedro. Nós já percebemos a diferença entre João e Pedro. Pedro é aquele cara eufórico, aquele que não pensa muito, ele age. João já é aquele mais na dele, centrado, que não age impulsivamente. Você deve se lembrar que quando ambos foram para o sepulcro, porque as mulheres falaram que o corpo tinha sumido, o que aconteceu? João chega primeiro, mas não entra. Pedro não quer nem saber, ele já vai para dentro do sepulcro, porque assim é Pedro. Pedro é aquele homem que não pensa duas vezes, ele vai lá e corta a orelha do Malco, servo do sacerdote. Está nem aí, esse é o Pedro, um homem afoito, e ele vai lá e pula na água. Nem precisava, tanto é que foi o único que pulou na água. Os outros 6 permaneceram no barco, porque conforme o versículo 8 diz, eles estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Está pertinho. Era só ir no barco, ajudar os companheiros a tirar as redes, fazer força, que precisava de força para tirar. O Pedrão não quis ajudar ninguém, pulou na água, falou: quero saber de nada. Eu quero ir em direção a Jesus. Ele sai correndo em direção a Jesus. Agora, note a diferença do Pedro da primeira pesca para o Pedro da segunda pesca. Vamos pensar um pouquinho. Na primeira pesca, quando o milagre aconteceu, e Pedro reconheceu a divindade de Jesus, o que aconteceu com Pedro? Teve medo. Senhor, afasta-te de mim, eu não sou um homem digno, porque eu sou um pecador. Esse é o Pedro na primeira pesca. Agora, quando nós olhamos para o Pedro da segunda pesca, ele deve ter se lembrado do que Jesus disse para ele da primeira pesca: não temas, Pedro. Então Pedro da segunda pesca, ele não está nem aí, mesmo depois da trágica quinta-feira, onde ele pecou terrivelmente contra o Senhor, negando o Senhor diante daquelas simples criadas. O Pedro não está com medo agora. Agora ele não quer se manter afastado do Senhor, mesmo depois daquela trágica quinta-feira. Ele quer estar perto do Senhor, porque agora ele não tem medo do Senhor. Então ele se lança ao mar para ir em direção ao Senhor. O que mudou da primeira para a segunda história? Na primeira história, Pedro sabia muito sobre seus pecados e nada sobre o amor, a graça e misericórdia do Senhor Jesus. Ele sabia tudo sobre seus pecados, mas de Jesus, ele achava que era só um mestre. De repente ele se deparou com alguém que fez um milagre e ele reconheceu sua divindade, mas ele não sabia nada sobre o amor, a graça e a misericórdia de Jesus naquele momento. Pedro, ao longo da sua história, continuou sendo um pecador em processo de transformação. É verdade. Vale lembrar que ele recentemente cometeu o terrível pecado de negar Jesus, não faz muito tempo. A diferença é que agora Pedro conhece intimamente o seu Senhor. Por isso ele é capaz de lançar ao mar a fim de estar próximo dele. Pedro, ele viu ao longo do ministério de Jesus, ele acompanhou o Senhor por 3 anos. Ele viu sim que o Senhor era duro contra a elite religiosa, contra os impenitentes, mas era tão dócil e amoroso com aqueles que estavam arrependidos. Se assentava com publicanos, com pecadores, ao lado de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. O Senhor demonstrava graça e misericórdia, porque encontrava nesses corações arrependidos. Pedro deve ter se lembrado do que está escrito no Salmo 51, versos 17. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Pequei, caí, fracassei, mas eu sei que o Senhor não vai desprezar meu coração contrito e quebrantado.
Nós devemos, irmãos, reconhecer que, assim como Pedro, algumas vezes nós também pisamos na bola. Algumas vezes nós pecamos gravemente contra o nosso Senhor. Por vezes nós damos vazão a pensamentos malignos contra irmãos. Por vezes nutrimos pensamentos impuros na nossa mente. Por vezes usamos a nossa boca para reclamar, murmurar. Por vezes usamos o nosso recurso financeiro de forma egoísta. Por vezes desprezamos os meios de graça. O fato é, irmãos, que nós vivemos duas realidades ao mesmo tempo. E nós temos que considerar isso. E aqui eu vou citar Lutero na sua famosa fórmula. O homem simul justo et peccator. O homem é ao mesmo tempo justo e pecador. Seria tão maravilhoso se no dia da nossa conversão o velho homem sumisse. Mas isso não aconteceu. Continuamos com a velha natureza. Mas também somos justificados. Isso significa que, apesar da nossa posição de justo diante de Deus, apesar dessa posição ser irrevogável, intransferível, isso não nos livra da queda. Provavelmente você pode ter tropeçado feio essa semana, não sei. Isso nos faz lembrar que ainda estamos numa luta contra o pecado. E por vezes vamos imitar Pedro, vamos cair. Se ainda somos pecadores e por mais que nós lutemos com toda a dedicação, e se ainda assim estamos sujeitos à queda, o que devemos fazer quando tropeçarmos? Essa que é a grande questão não é se nós vamos tropeçar ou não. Nós vamos lutar, vamos ser diligentes, vamos viver o máximo para ser parecido com Jesus, vivendo uma vida santa, mas nós vamos cair também. Como que nós devemos, então, reagir? Será que é ter medo do Senhor? Será que é fugir do Senhor? Se esconder do Senhor, como fez o casal no Jardim do Éden? Fato é que, como cristão que somos, não devemos ter medo do Senhor. Nós não temos medo do Senhor. Nós não precisamos ter medo do Senhor, nós temos temor do Senhor, é diferente de medo. E de acordo com a palavra de Deus, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e temor é muito diferente do medo. O temor é um sentimento de respeito, de reverência, de submissão a Deus. Isso aí nós temos que ter, senão somos tolos. Agora, medo, nós não precisamos mais. Nós não temos medo do Senhor porque nós estamos sendo aperfeiçoados no amor. Veja que o evangelista João escreveu lá na sua primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 16 e 18. A 18. João diz assim: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nós temos aqui aquela união mística entre nós e Deus. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo, precisamos ter medo do dia do juízo? Não. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Na morte de Cristo, nós nos tornamos como Ele. No amor não há medo. Precisamos ter medo? Não. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós não precisamos ter medo do Senhor. E por que nós não temos medo do Senhor? Não porque pensamos que não somos merecedores da sua ira, muito pelo contrário, é o que nós merecíamos. Não é porque nós pensamos, não, o Senhor não vai fazer nada, porque nós somos bonzinhos aqui, minhas obras são tão boas que não precisa ter medo do Senhor não, Ele vai olhar minhas obras, vai me salvar. Muito pelo contrário, se Ele olhar as suas obras, você vai para o inferno mesmo. Nós não tememos o Senhor porque, assim como Pedro, todos nós que cremos em Cristo Jesus fomos frutos de um amor incondicional. Todos nós recebemos uma graça abundante e uma misericórdia transbordante. A mesma misericórdia que Pedro recebeu. E como sabemos, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Claro, vamos lutar contra o pecado usando todas as armas que o Senhor nos deu? Claro que sim.
Mas quando acidentalmente cairmos, tropeçarmos, nós devemos nos lembrar que todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E que para os filhos de Deus não há mais condenação. Quando você cair, lembre-se do que João escreveu lá em sua primeira epístola também. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Eu estou escrevendo essa epístola porque eu quero que vocês, ao lerem isso aqui, sejam estimulados a viver uma vida santa e não pequem. Mas João sabe que todo mundo é pecador. Se porém alguém pecar, lembre-se, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele amou. Veja, se pecarmos, devemos nos lembrar que temos um intercessor junto ao Pai. Ao mesmo tempo que João assume que há riscos de pecado em nossas vidas, ele assume que nós não devemos assumir isso como algo normal. Devemos, sim, lutar contra o pecado. Lutar para obedecer à lei santa de Deus. O fato é que eu não sei qual é a sua condição, porque eu não sou como esses falsos profetas que ficam tentando adivinhar o seu dia de hoje, como é que você chegou aqui. Eu não tenho a menor ideia. Se eu acertar é porque Deus que quis que fosse assim. Mas eu não sei qual é a sua condição espiritual hoje. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que se você caiu, e ainda assim é um filho de Deus, alguém que foi justo, é justificado, tenho certeza absoluta que se você se voltar para o Senhor, se lançar ao mar correndo em direção a Ele, arrependido, o Senhor vai te restaurar assim como fez com Pedro. Porque o que acontece quando nós pecamos? Primeiro, quando nós pecamos, o nosso relacionamento com Deus é abalado, não por causa de Deus, mas por causa de nós, por causa da nossa consciência. Nós tendemos a nos afastar de Deus quando nós caímos, nós sequer conseguimos orar. Nós evitamos estar com irmãos. Nós fugimos, achamos que conseguimos fugir como Adão e Eva lá no jardim. Nosso relacionamento ele é prejudicado por causa de nós. Em segundo lugar, quando caímos, a nossa posição de filhos, de justificados e de santificados permanecem intactos. Não muda. Lembre-se que todos nós que cremos em Cristo fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. Portanto, somos filhos de Deus e isso é significativo. Você que é pai sabe que quando os seus filhos desobedecem, você não deixa de amá-los. Você pode reprimir a desonra que ele causou, você pode corrigir, mas você nunca vai deixar de amar porque continua sendo seu filho. Não vai mudar a posição, não deixa de ser filho porque desobedeceu. E outro dia, o John fez algo e ele começou a ter medo. Teve medo do que poderia acontecer com ele por causa da minha reação. Aí ele chegou lá no quarto, esboçando o seu pânico, o seu medo pelo que ele tinha feito. E aí eu percebi que ele estava cogitando na cabeça dele, porque ele falou que o que ele fez me levaria a não amá-lo mais. Nem era tão grave assim, né? Mas esse era o drama na cabeça dele. E eu disse ao John, nunca duvide do meu amor por você. Nunca duvide. E você saiba que se for preciso, eu dou minha vida por você. Então não está em questão se eu amo você ou não. Você não deve duvidar. Eu disse a ele, o que você fez, realmente eu reprovo. Mas você nunca vai deixar de ser meu filho. E eu não vou deixar de te amar também. E é exatamente isso que acontece no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Ele nunca vai deixar de nos amar. Ele vai olhar para o nosso pecado? Vai olhar. Ele reprova? Claro que reprova.
Ele vai nos corrigir? Vai, ele nos ama. Deus disciplinar? Vai, claro, Deus disciplina quem ama. Mas você não vai deixar em nenhum momento da sua vida de ser filho dele. E como um pai que é, vai te amar. Ele vai te amar. Quando nós pecamos contra Deus, nós nos entristecemos muito porque temos a consciência de que nós desonramos o Senhor. Mas devemos sempre nesse momento nos lembrar do gracioso Pai Celestial que nos chama de filhos. Imperfeitos, é verdade, mas filhos. E um dia seremos perfeitos como Jesus Cristo, o Filho Santo de Deus. Então, meus irmãos, sigamos o exemplo de Pedro. Quando tropeçarmos, corramos em direção ao Senhor e Ele vai nos restaurar. Agora, se você não é um filho de Deus, isso é, se você não crê em Jesus Cristo, se você não entregou a sua vida a Ele arrependido, se você até acha que o que eu estou falando aqui é historinha para boi dormir, é balela, não acredito em nada disso que o pastor está falando. Se esse é o seu caso, eu só tenho algo a dizer a você. Você deve sim ter medo de Deus. E não é pouco não. Porque de acordo com a palavra de Deus, você, nessa condição, é o inimigo dele. E a Bíblia deixa muito claro que o Senhor é implacável contra os seus inimigos. Que há uma ira de Deus em curso, vindo em direção a você. E uma hora essa ira vai chegar sobre você. E a menos que você se arrependa, a menos que você creia em Jesus Cristo com o seu coração, entendendo que Ele é o verdadeiro Santo de Deus e que você é um pecador miserável, assim como Pedro teve esse entendimento lá na primeira pesca. A menos que essas coisas aconteçam na sua vida, lógico, debaixo da ação do Espírito Santo, eu tenho que dizer a você que o seu final será trágico e você será eternamente punido como inimigo de Deus. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, note, para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que se você não está em Cristo Jesus, isso é, se você não crê nele, não depositou sua fé nele, há condenação para você. Na verdade, João 3,36 deixa claro, quem crê no Filho tem a vida. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Se você não crê em Jesus, não vai mudar nada na sua vida. Você já está debaixo de ira mesmo. É como uma nuvem carregada, uma hora as águas vão descer, uma hora essa ira vai cair sobre a sua cabeça. E você vai receber essa ira eternamente. Isso significa simplesmente que se você não tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador ou como seu representante, você está perdido. E um dia você estará no tribunal de Cristo e será tratado como inimigo dele. Portanto, aqueles que estão em Cristo não precisam ter medo. Já você que não está em Cristo, tenha medo. E não tenha pouco medo não, tenha muito medo. Por isso, você que me ouve, avalie sua vida, se arrependa dos seus pecados, se entregue completamente ao Senhor, arrependido. E assim você passará a ser tratado como um filho de Deus. Do contrário, vai continuar como inimigo. Para a gente caminhar para o fim, após Pedro se lançar ao mar, os demais discípulos continuaram no barco e foram com calma em direção à praia. Quando chegaram lá, notaram que o Senhor havia preparado para eles um café da manhã. Veja o versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, um peixe sobre brasas e um pouco de pão. Dependendo da sua versão, é um pão. Tá? O que tudo indica era apenas um peixe e um pão. Mas aqui traduziram como um pouco de pão. Que detalhe maravilhoso que não pode ser desperdiçado por nós. Mais uma vez nós percebemos aqui o cuidado do Senhor para com seus discípulos. O Senhor ressurreto está assando o peixe e está com o pão preparado ali. Jesus deixou tudo preparado. A brasa acesa, ele está com o peixe dele ali, com o pão dele, tranquilo. Mas está faltando peixe e pão para todo mundo. Será que o Senhor esqueceu de levar peixe e pão para todo mundo? Claro que não. Já estava tudo preparado na mente do Senhor. Tudo preparado na mente do Senhor. Por isso, a falta de peixes não seria um problema. Porque quando o Senhor Jesus deu a ordem para lançar as redes, eles pegaram muitos peixes. E aí o Senhor Jesus então chama os seus discípulos para comer. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar.
E aí tem um parênteses aqui, né, nesse versículo, mas nós podemos pular para o final para só linkar as palavras de Jesus. Trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar, venham comer. Então traga os peixes que vocês acabaram de pescar e venham comer. Só que aqui nós temos um parênteses aqui. Simão Pedro entrou no barco, que é João contando a história. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, ou seja, ele ajudou os companheiros a arrastar a rede para a praia, porque muito peixe. Ela estava cheia. E os discípulos, não sei quem foi, mas contaram. E registraram aqui para nós, João registrou para nós. Tinha 153 grandes peixes. Olha, eu já fui pescador de rio, e não sei se você já foi. Para pegar um peixe grande é uma luta, viu? Ô, luta. 153 grandes peixes. Muito peixe. E aí temos um comentário interessante. Embora houvesse tantos peixes, a rede não rompeu. Aí você lembra da primeira pesca, rompeu. Aqui, por alguma razão, o discípulo então falou, nossa, dessa vez não rompeu. E Jesus então diz, vamos comer, vai, vamos comer. O Senhor a seguir, ele serve pão e peixe para os 7 discípulos. E eu vou parar nesse próximo aqui, já vou pular para a conclusão. Veja o versículo 13. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Então o Senhor parte o pão ali e faz o mesmo com o peixe e dá para os seus discípulos. E aqui nós percebemos que essa história é linda. Porque o Senhor não somente proveu alimento para eles, mas o Senhor também os serviu naquele início de manhã. É o Senhor maravilhoso, é o Senhor bondoso. Não é aquela música que a gente canta, Salvador maravilhoso? Isso é verdade sobre o Senhor. O Senhor mesmo ressurreto, Ele vai em direção aos seus discípulos, Ele se preocupa com o alimento dos discípulos, Ele preparou o café da manhã para os seus discípulos, deixou tudo preparado. Que cena linda! Que Deus maravilhoso é esse Jesus que nós cremos. Ele se preocupou tanto com os seus discípulos que apareceu aqui pela terceira vez. Pela terceira vez. Daqui eu vou pular para a conclusão. Vai. Vamos pensar um pouco sobre Pedro para a gente concluir. Na primeira pesca, Pedro foi chamado para ser um discípulo de Jesus e largou tudo para segui-lo. Na segunda pesca, Pedro havia retornado à sua antiga profissão. Não era para ele voltar mais, mas voltou. Na primeira pesca, Pedro entendeu, através daquele milagre, que o sustento de Pedro seria dado pelo Senhor. O Senhor sustentou claramente eles naquela primeira pesca, isso ficou evidente. Agora vocês não precisam mais disso. Enquanto vocês estiverem comigo, vocês terão o provento, terão o alimento. E o Senhor, mesmo não tendo recurso, isso não foi problema para ele. Ele multiplicou pães e peixes. Sempre houve comida para eles. Na segunda pesca, o Senhor faz então Pedro recordar que ele não precisa e não deveria mais voltar para a pesca, porque ele continua sendo o Senhor que o sustentará. E Pedro continua tendo a missão de ser um pescador de homens. Na primeira pesca, Pedro se tornou um discípulo de Jesus. Na segunda, ele foi restaurado. Na primeira pesca, Pedro teve medo do Senhor. Na segunda, mesmo após ter negado o Senhor, ele não teve medo. Muito pelo contrário, se lançou para ficar mais perto do Senhor. Tudo o que Pedro viu nessa segunda pesca o faz recordar do que aconteceu na primeira. Com isso, ele tem um lembrete de que nada, absolutamente nada mudou entre ele e Jesus. Nada. Ele continua sendo discípulo, continua sendo um pregador. Ele continua sendo aquele que vai pescar homens. Inclusive, Pedro teve um papel fundamental para o cristianismo no primeiro século. Pedro foi, de fato, um instrumento poderoso do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Com a repetição desse milagre, então, o Senhor começou o processo de restauração de Pedro. E esse processo vai acabar no próximo sermão. Então, não perca. Cenas do próximo capítulo. Essa história, irmãos, para finalizar, também nos faz lembrar que um dia também nós estaremos assentados com o Senhor numa mesa, banqueteando. Um dia estaremos numa mesa junto com o Senhor.
os discípulos tiveram o privilégio de serem servidos por Cristo, de estarem sentados ali com Cristo, nesse banquete com pães e peixes. Mas também somos lembrados de que há um banquete preparado para nós. E em breve, e eu espero que muito em breve, todos nós estejamos ao lado do Senhor, junto com outros crentes que partiram antes de nós, naquele banquete celestial, junto com o nosso Senhor maravilhoso. Todas essas coisas vão passar. Tudo que temos vai ficar para trás. Estamos envelhecendo, logo partiremos. Tudo vai passar. Mas nós temos uma perspectiva além disso aqui. Nós temos uma perspectiva no porvir, no amanhã, no eterno. Que nossa eternidade já está garantida no Senhor. Porque o eterno Filho de Deus entregou a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia. E com isso nós temos a garantia de que um dia estaremos com Ele, diante da mesa do Senhor. Curva a sua cabeça.